Eu comecei ali dentro daquele local, terreiro de Umbanda, e eles começaram falando que eu tinha que desenvolver, e daqui a pouco começou a falar que eu tinha que fazer cabeça, e daqui a pouco começou a falar que eu era cambone, e daqui a pouco começou a dizer que eu precisava de estudar mais sobre bruxaria, desenvolver, que eu precisava de fazer alguns pactos. Dentro desses pactos, eu fiz 3 tipos, né? Na verdade 4, que foi 3 pactos, um de sangue, de sepultura, e o outro de sangue, sepultura e de alma. E o 4 foi de casamento. Foi onde que eu casei com um demônio. Cheguei por muitos anos a ser mulher de demônio. Casou com o Casei, demônio? fiz uma aliança ali dentro. Tinha sexo, tinha assim, uma vida muito escravizada. Eu chorava querendo sair daquilo, e ele dizia, você é minha. Tinha minha morte marcada, com 18 facadas. Uma curiosidade, pastora. A senhora, quando fala sobre o pacto de sangue, muitas vezes eles falam que não tem volta mais quando Sim. se fala. Mas a senhora hoje é remida pelo sangue do Cordeiro. Sim, porque existe um sangue maior do que o sangue do homem e de Satanás, né? Eita. Se é que Satanás não tem sangue, né? Se ele tivesse, ele não seria o que ele é hoje. Mas existe um sangue maior do que o sangue humano, do que os sacrifícios a ídolos, né? Um sangue maior, que é o sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo, ele nos reme, nos reme e nos lava de todo pecado. Ele desfaz todos os pactos, porque o maior pacto, a maior aliança foi a que Cristo fez conosco naquela cruz. Meu Deus. Não existe maior aliança que essa. É muito lindo o que o Senhor fez. É muito maravilhoso. Então, quando eu volto, porque houve-se um pacto ali, houve-se uma troca de sangue, houve-se uma ingestão de sangue. Só que quando Cristo decidiu, gente, me pegar, me encontrar, porque eu era uma pessoa tão atribulada, as pessoas não pregavam o evangelho para mim, não aproximavam. Eu tinha um cabelo na cintura, cabelo preto, eu era muito atribulada, brigava com todo mundo, era cheia de demônio, muitos demônios. Então as pessoas me viam, passavam do outro lado da rua. Até uma curiosidade, na hora que a senhora falou, a senhora começou a entrar nesse quesito aí de que as pessoas não pregaram para a senhora. Sim. Eu nunca tive assim, o conhecimento de como que funciona Sim. esse tipo de religião, Sim. né, de trabalho que eles fazem. Mas eu tenho uma curiosidade. Você com 14 anos, você nunca tinha ouvido falar de Cristo, de Não, Deus? não. Não? Por incrível que pareça, gente, a gente fica pensando assim, nossa, mas que absurdo, né? Cristo é pregado aos 4 cantos da terra. Começo que agora, né, gente? Foi na minha época, lá em 90 e alguma coisinha. Se contar tudo, mostra, revela a idade. Então, assim, naquela época não tinha celular. Aquela época o telefone, quem tinha um telefone fixo era rico. Né? Então, naquela época, as pessoas... Eu tinha, né, tios que falavam assim, Nina, vamos para a igreja. Era só isso. Nina, vamos para a igreja. Eu tive uma vizinha que ela dizia para mim assim, todos os dias, assim, quando eu chegava em casa, que saía, que chegava com a roupa muito curta, chegava muito caracterizada de demônio, ela dizia, Ellen, vigia. E eu ficava encucada com essa frase dessa mulher, e eu falava, vigia com o quê? Que mulher chata? Sabe? Vigia com o quê? Sabe? Então, nós precisamos de ter o Espírito de Deus, o Espírito de ousadia, para chegar e falar de Cristo e acabou. Sabe? O que falta muitas das vezes, pelo menos o que faltou, eu acredito que a igreja de Cristo hoje está mais despertada. Eu acredito que a igreja de Cristo hoje está mais visionária com relação a você se posicionar e fazer aquilo que Cristo nos confiou para fazer. Mas naquela época, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de alguém chegar e falar assim, olha, Cristo te ama, ele, né, pagou um preço para que você tivesse vida. Arrepende, né? E começasse a falar de Cristo para mim. Não, Nina, vamos para a igreja? A outra dizia, Ellen, vigia. E eu ficava, o que é isso, vigia? Como assim? O que ela está falando? Entendeu? Então, nunca ouvi falar de Cristo. Então, o próprio Cristo me resgatou. E, às vezes, nós pensamos assim, eu nunca ouvi falar de Cristo e eu nunca soube de alguém que orasse por mim. Olha que interessante. E eu ia Gente, perguntar sobre oração. Eu nunca soube até os dias de hoje. Eu já perguntei ao Senhor, quem que foi intercessor por mim? Eu nunca soube. A minha mãe era uma pessoa que vivia debaixo do alcoolismo e ficava dizendo para mim, eu pedi tanto a senhora Aparecida para te tirar daquele lugar. Mas assim, ela não sabia nem fazer, nem a própria reza deles, porque ela era o tipo de católica não praticante, que não praticava.
sabe? Então, assim, o próprio Espírito de Deus, ele intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Ele intercedeu, porque eu tinha uma morte marcada e eu estava com um passaporte para o inferno, gente. Para o Hades, para o Seol, aguardar o juízo eterno, sabe? O juízo final, a sentença final. Então, Cristo, quando ele chega até mim, passei por esses processos, passei por esses pactos, estudei, subi dentro da escala, né, das magias, saí do nível da Umbanda com Quimbanda, não passei pelo candomblé, mas passei logo para o ocultismo.